Aleluia, Espírito Santo. Oh, glória. Depois, irmão, de tudo isso, que Deus ele amassa eu e você. Que Deus ainda molda eu e você. Ele ainda refaz um vaso novo e nos enche de azeite. Aleluia. Aleluia. Ele nos enche com o Espírito Santo. Muitas das vezes ninguém entende a prova que a gente está passando. Mas é você e Deus é que entende porque está desta forma. Se você não está entendendo ainda esta palavra, eu ainda vou apertar. Raia suga de povo de aço. Deus ainda também aperta filho de crente. Deus ainda ele aperta esposo de crente. Deus ainda aperta os teus inimigos. Deus ainda aperta até a sogra. Deus até aperta também a mãe. Deus ele quer, irmãos, para estar da forma que ele quer. Deus ele amassa. Deus ainda quebra. A irmã será que é para a morte? Não entenda. Mas entenda uma coisa, que Deus ele faz como ele quer e da forma como ele quer. Não questione a Deus como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas entenda uma coisa, se Deus ele prometeu que vai salvar, é porque ele vai salvar. Se ele prometeu que ele vai fazer um vaso novo para tornar o pregador da palavra, Deus ele vai fazer um vaso novo. Aleluia. Glória a Deus. A semana passada veio na minha mente em Isaías 43:13. Antes ainda que houvesse dia, eu sou. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Quem é que vai impedir o agir de Deus? Ninguém. Ninguém. E a gente também não pode se ousar ultrapassar na frente de Deus. Lá em Isaías, no seu capítulo 30, eu vou ler aqui para vocês também, para você entender melhor o que é que Deus ele está falando através da palavra. Que vai dizer assim, no seu versículo 1, vai dizer assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. No seu versículo 9 vai dizer assim: por que povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. A confirmação da palavra no seu versículo 14: e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços o que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Como minha Bíblia tem alguns estudos, e nesse tópico eu fui parar para ler e meditar. Muitas das vezes, irmãos, Deus ele faz dessa forma, que ele não compadecerá de filhos rebeldes. Deus ele não compadecerá daqueles que estão em rebeldia, daquele que toma conselho sem Deus mandar. Muitas das vezes, irmãos, a gente não entende o que é que Deus ele faz na vida desse povo. Às vezes a gente quer entender de outra forma, mas eu aprendi uma coisa. Primeiro eu vou perguntar a Deus como é esse negócio. Primeiro eu vou perguntar se é dele, se é ele que está ali, ou se é o inimigo, ou se ele permitiu estar assim, ou se eu posso ir lá orar. Irmão, muitas das vezes a gente não deve orar por este povo, porque é um povo rebelde, um povo que não quer saber da lei do Senhor, um povo que só quer viver na prática do pecado, um povo que só quer viver da forma que ele quer. Mas Deus, ele quer mesmo assim o povo dele, que venha se santificar. Mas se você quer se tornar um vaso usado por Deus, tem que largar a prática
E como é que Deus ele pode usar você poderosamente se Deus ele tem um projeto com você grande? Mas mesmo assim quer viver já da forma que Ele quer? Não, irmãos. É hora de eu e você aprender uma coisa. Ou é, ou não é. Se você quer servir a Deus, amém, mas você tem que largar. Porque assim não dá. Assim não dá, irmãos. Para onde é que você vai se você morrer? Vivendo na prática do pecado. Para onde é que você vai? Ou para o céu ou para o inferno? É preciso Deus ele te quebrar. É preciso que Deus ele quebre você, resgatasse você, para você reconhecer e buscar a Deus em fato de verdade. Enquanto que você tem uma oportunidade, tem pessoas que vão no hospital, está querendo estar aqui, mas não está tendo essa oportunidade como você está tendo. Vamos, irmãos, se humilhar perante o Senhor, reconhecer e pedir a Ele para tirar aquilo que não agrada. A gente perde tempo com tantas coisas. A gente perde tempo com tantas coisas. E eu e você não leva nem sequer uma hora buscando a Deus, nem ler a Bíblia. Vamos, irmãos, atentar, acorda. Vamos acordar, irmãos. Desperta, ó que tu dormes. Desperta. O que Deus está trazendo por esses dias é um despertamento para mim e para você. Adianta a gente estar longe de Deus, espírito criando ali no vazio, e a gente colocando coisas no lugar da presença do Senhor. Como é que pode? Temos que fazer a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Se eu e você diz que nós servimos o Senhor, mas como é a sua conduta diante dele? Como é? Quando a irmã Miriam pregou aqui, ela falou o vaso na mão do oleiro, Deus ele confirmou a palavra que eu já estava estudando. Eu digo, olha como Deus é lindo. Então Deus ele está trazendo, irmão, para mim e para você despertamento. Que a gente ainda tem que descer a casa do oleiro. Deus ainda quer preparar a nossa estrutura para o que está vindo por aí. Será que você vai aguentar? Quer ser usada por Deus? Pede para Deus tirar o que não agrada a Ele. Faz um pequeno esforço. Quando eu quis que Deus me usasse, eu larguei a prática do pecado. Jesus arrancou essa amizade. E eu comecei a buscar a Deus. Me deu a vontade de fazer jejum e oração que eu não sabia. Então tudo isso, irmão, quando a gente quer, a gente se esforça. Quando a gente quer, a gente se esforça. A gente pede a Deus, Deus, eu não quero ser assim. Me transforma. Me faz um vaso novo. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Deus, faz um vaso novo. Me usa, Pai, como o Senhor tu queres. E ali, irmão, eu começava a buscar a Deus. E ali eu vi algumas irmãs na época. Deus usava ali no batismo com o Espírito Santo, eu pedi a Deus que Ele me batizasse. E assim Deus Ele fez. E assim Deus Ele veio me transformando. Muitas das vezes eu me afastava, mas depois eu voltava para Jesus. Eu nunca deixei de ir para a igreja, mesmo sendo afastada. No ano 2011, eu voltei para Jesus verdadeiramente. Congreguei ali na Igreja Universal. Me batizei nas águas. E ali Deus Ele foi transformando a minha vida. Deus Ele me curou da depressão. Eu tomava, irmão, remédios controlados. Eram remédios fortes. Então ali Deus Ele foi ali
curando aos poucos, foi me transformando aos poucos, foi me libertando aos poucos. E ali eu comecei a trabalhar na obra do Senhor, evangelizar. Não é fácil não, irmão, mas também não é difícil. Mas quando eu e você quer, quando eu e você quer servir a Deus, nós servimos de fato e de verdade. Deus ele me tirou do lamaçal do pecado. Hoje, para a honra e glória do Senhor, tem uma transformação. Mesmo que ninguém veja, mas eu digo para você, hoje Deus ele me transformou. Hoje Deus ele me deu um casamento. Hoje ele me deu uma filha que tem 2 anos. E eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, que sempre foi o meu desejo, de pregar a palavra do Senhor. Sempre foi o meu desejo que alguém me desse a oportunidade, que eu possa louvar a Deus. Eu sempre gostei de louvar ao Senhor. Mas eu entendi, compreendi que nem tudo é no meu tempo, nem tudo é na minha hora, é na hora de Deus. Não foi fácil, mas eu estou aqui. Então Deus ele tem esse chamado na minha vida. Deus ele tem esse chamado. E eu questionava a Deus, o porquê isso, Pai? O porquê o Senhor quer que eu pregue a palavra de conselho, sendo que o povo não vai acreditar. Mas Deus ele não quer saber que o povo fala e deixa de não falar. Deus ele quer saber que a gente obedeça. Deus ele quer que eu e você obedecemos. Deus ele quer que eu e você fazemos a obra do Senhor. Aleluia. Deus diz: cuida dos meus, eu cuido dos teus. Porque enquanto que você me louva, enquanto que você prega a minha palavra, enquanto que você faz o ID, eu estou cuidando dos teus. Eu estou curando de enfermidade. Eu estou trabalhando na vida do teu marido, na vida do teu filho, na tua casa. Eu estou entrando na tua casa e fazendo tudo novo. Aleluia. É isso que Deus ele quer. Oh, irmão, mas é difícil. Mas é aí que Deus ele começa a botar eu e você. Mas é aí que Deus ele começa a trabalhar em mim e em você, tirando toda a imundícia do Egito que a gente comia, que a gente fazia. E às vezes a gente não entendia nada. Mas é para se tornar um vaso novo, usado na mão de Deus, a gente tem que ser moldado pela mão do oleiro. A gente tem que ser moldado na mão do oleiro. Não adianta, irmãos. Não tem para onde correr. Não é você que vai dizer não, mas se o oleiro já estiver fazendo. Mas se Deus já estiver fazendo na tua vida, como é que você vai dizer não para Ele? Mas se Ele estiver entrando aí na tua saúde, você não está entendendo nada que Ele quer de mim e de você. Se Ele está entrando ali mexendo no filho, você não está entendendo. Às vezes você não entende que Deus é mais de um dos nossos. É para que possa também entrar na aresta do Senhor. Você está pensando que Deus também não mexe em filho, não? Filho rebelde, Deus ele também trata. Deus ele também trata marido arrogante, pedante. Deus ele também trata. Deus ele trata. Deus ele tratou minha avó para ser salva. Minha avó era da igreja católica Perrucha. Jesus fez de uma enfermidade no pé, que foi se alastrando aos poucos e teve que amputar. Mas ali eu entendi que ali foi o oleiro, foi Deus tratando aquele vaso. De doer dói porque mexe na nossa estrutura. Mas eu entendi hoje, para ela subir para o reino dos céus, Jesus também teve que quebrar. Eu estou contando aqui, irmão, através da palavra testemunho. É testemunho da minha família que foi salva. Mas minha avó nunca rejeitou as pessoas que eram evangélicas. Nunca rejeitou. Aceitou sim o povo ali levar a palavra, orar
E ela pedia para voltar. E ali Deus ele foi trabalhando. Deus ali ele foi trabalhando. Mesmo assim, ninguém não estava querendo ver, não tinha altar lá de Baal, não. Mas assim, Deus ele já foi trabalhando, foi no vaso. O altar de Baal é depois. Deus ele primeiro trata, é o vaso. Deus primeiro trata eu e você. Deus ele molda eu e você. E quando Deus ele começou a trabalhar, ela mesmo pediu para tirar as imagens que tinha lá. Ela mesmo pediu. A luta praticamente foi uma obra de libertação. Mas pensa que o diabo nunca parou por aí, não. Eu via demônios na vida da minha avó. Eu sentava de frente dela quando eu estou aqui com Jacira, e eu olhando assim na cara dela, e Deus me revelando o que é o que não é. Você está pensando que a pessoa largar isso é brincadeira? Não era brincadeira, não era fácil, não. Mas para a glória de Deus, ela subiu para os céus, ela morreu salva. Meu avô também morreu salvo. Morreu salvo. Então não é fácil. Então tem que ser quebrado. Se Deus ele curasse, ela dizia que não foi Deus não, foi quem que curou. Então Deus faz como Ele quer e da forma que Ele quer. E da maneira que Ele quer. Quando Ele fala, eu vou quebrar, porque Ele vai quebrar. E eu vou salvar, que Ele vai salvar. Deus é Deus de uma palavra só, Ele não muda não, é isso que acabou. Deus não é Deus duas palavras não, quando Ele faz o que vai fazer, Ele faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Se Deus ele falou que vai fazer o teu filho um vaso novo, aguarde, porque Deus ele vai fazer. Se Deus ele disse, eu vou restaurar a tua casa, aguarde que Ele vai fazer. Do jeito que está também não pode ficar. Alguma coisa Deus ele tem que fazer. Mas aguarde, espera no Senhor, que Ele vai tratar a quem Ele tem que tratar. Muitas das vezes, irmãos, Deus também tem que tratar nós. Antes do filho, do marido, seja lá de quem for, pede para Deus tratar também em você. Ah, irmão, mas é difícil. Pede para Deus tratar também em você. Nós temos que ser tratada. Por isso que Deus chama a gente de vasos de barro. Porque quantas vezes Ele quer quebrar, Ele quebra. Quantas vezes Ele quer amassar, Ele amassa. E quantas vezes Ele quer refazer, Ele refaz. Pega um vaso de vidro, se cair na sua mão e quebrar, não tem jeito. Mas um vaso de barro não tem jeito. Mas um vaso de barro não tem jeito. A gente olha assim para as pessoas, não dá nada. Mas se Deus quiser, como a gente comeu e Deus vai dizer, ali é vaso meu. Ali é meu escolhido. Vou eu fazer de vaso novo. Vou eu tratar. Vou eu limpar. E tu vais o que é que eu vou fazer. Muitas das vezes você não entende porque Deus ele pede que ore por alguém. E você pergunta a Deus por que tem que orar por ele. Mas é através da tua oração que eu vou dar livramento. É através da tua oração que eu vou salvar. É através da tua oração que eu vou tratar da minha forma e do meu jeito. Então é isso, irmãos, que Deus ele faz comigo e com você. E todos aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor, Deus ele trata da forma que Ele quer. Não tem direito de pedir não. Mas é Deus é que entra e faz. É que Deus ele entra e faz, porque nós somos criatura de Deus. Então se nós somos criatura do Senhor, a gente tem que pedir para Ele que a cada dia mais
que voltemos ao primeiro amor. Mas sabe por quê? Muitas das vezes Deus ele quebra? Porque Ele sabe que através disso, através deste processo, você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer a obra, você vai ler a palavra. E se Deus ele não fizer, não tem nada feito. Então Deus é preciso que entre na nossa vida e faça isso. E para você reconhecer que só Ele é Deus. Eu já passei uma enfermidade do estômago, que foi a Gabilone. Eu fiquei isso. Mas eu não entendi o porquê. Tudo isso Deus ele quebra. E uma vez eu perguntei a Deus, Deus, o que é que adianta eu pregar que o Senhor salva, cura e liberta, sendo que eu estou doente? E aí? Ele disse, mesmo você estando doente, pregue a minha palavra. É doente mesmo que eu quero você pregando a minha palavra, fazendo a obra. Porque através daí que eu vou fazer a cura. Levei 2 anos com isso. 2 anos. Depois de 2 anos, Jesus me curou. E quando Ele cura, Ele tira pela raiz. Ele não deixa vestígios. Está me entendendo, irmãos? É que Deus ele quer de mim, de você? Assim é Deus. Ele é Deus. Ele vai continuar sendo Deus. Deus, ele não precisa trabalhar da minha forma, é da forma dele. Não está entendendo o vento que Deus está trazendo? Não está entendendo por que tanto acidente? Irmão, você tem que parar para entender que tudo é no reino espiritual. Há uma potestade, há um principado que está atraindo isso aí. Esses acidentes todos na BR é principado, irmãos. E muitas das vezes eu e você não entendemos. Vidas sendo ceifadas. Mas o que a gente está fazendo? A gente não pode fazer nada. A gente prega a palavra, evangeliza, mas eles que não querem. É o que está dizendo aqui na palavra. Que Ele quebra por aqueles que não querem ouvir a palavra do Senhor, que não quer saber da lei do Senhor. E às vezes a gente não entende nada, sente pena. Da pena dá. Eu digo isso aí, Jesus que está tratando. E a gente não pode ultrapassar na frente de Deus. Pergunte se é do Senhor da gente também orar por esse povo. Porque muitas das vezes, irmão, Deus não quer que a gente ore. E às vezes você não entende, mas a gente orar assim uns pelos outros. Especificamente para aquela pessoa, particularmente. Então aquela pessoa está tudo particular com Deus. E eu e você não podemos fazer nada. Ah, irmão, nós temos que orar. Pergunte a Deus se é para orar. Antes de você começar a acabar dizendo logo, nem ore que eu não vou escutar. Nem ore. Quando Deus vai falar, ore, a gente ora. Quando Ele vai orar, não é para orar não, irmãos. Nem insista. Porque Deus ele não vai ouvir. E nem bote a mão onde Deus também está a mão dele. Não põe a mão aonde Deus está com a mão dele. Porque se Deus está com a mão dele, é capaz de vir ali passar para você. É capaz de passar para você. As coisas de Deus, irmãos, não está sendo fácil, não. E muitas das vezes a gente está adorando a Deus da forma que Ele quer, achando que Deus está recebendo. E Deus ele não está recebendo. Ô irmão, é duro, mas eu tenho que pregar a verdade. Que foi para isso que Deus ele me chamou. Eu tenho que dizer aquilo que é realidade. O
está lindo. Quando chega lá fora faz tudo errado. E aí? Que avivamento é esse que recebeu? Avivamento é quando eu quero ser transformada. Deus, eu não aceito viver da forma que eu estou. Deus, eu não aceito viver da forma que eu estou. Me trate, me molde, me transforma e me restaura. Porque eu quero ser um vaso escolhido na mão do Senhor, para que eu possa fazer a tua obra, para que eu possa falar do teu amor, para que eu possa louvar para ti, Senhor. É isso que Deus quer de mim, de você. Avivamento, irmãos, é isso. Que comece em mim e comece em você. Amém? Amém. Aqui eu agradeço